O Além da Notícia desta noite está ao vivo. Nós estamos falando sobre a criação de novos cardeais pela Igreja e, naturalmente, sobre o novo cardeal brasileiro, Dom Sérgio da Rocha, arcebispo de Brasília e presidente da CNBB. E para nos ajudar a tratar dessa temática hoje aqui, nós estamos recebendo o bispo auxiliar de Brasília, Dom José Aparecido, que é bispo referencial dos vicariatos Sul e Leste, aqui na Arquidiocese, acompanha os seminários, a formação permanente do clero, a comissão de bioética, as novas comunidades e as comunidades religiosas. Dom José Aparecido, a gente terminou o último bloco aqui, ouvindo um pouco sobre cardinalato, sobre os cardeais, e algumas curiosidades ficaram. Eu queria já perguntar para o senhor, quanto a esta classificação dos cardeais, eles são chamados de cardeais, diáconos, presbíteros e bispos. O que isso significa? Muito bem. A eleição do Papa no princípio, nos inícios da Igreja, o Papa é o bispo de Roma. Então, era feita, como era feita nas várias dioceses do mundo, pelo clero da diocese. Então, a diocese de Roma tinha algumas paróquias, aqui parece que o número era de 25 na época que tinha um presbítero encarregado dessas paróquias, né? Do que hoje nós chamamos paróquias, e eram chamadas tituli, ou títulos. Depois tinha algumas diaconias, no começo eram 7 diaconias, depois passaram a ser 14, que eram igrejas ou comunidades coordenadas por diáconos. E na província eclesiástica de Roma havia dioceses suburbicárias ou sufragâneas, como nós chamamos no Brasil. Essas dioceses são um grupo de dioceses ao redor de Roma que tinham como metropolita o bispo de Roma. Então, a eleição era feita pelo clero de Roma e pelos bispos das dioceses suburbicárias. Com o passar do tempo, a necessidade foi mostrando que com a função do Papa, que era universal, além de ser bispo da cidade de Roma, era uma função universal, precisava ter, vamos dizer assim, ser eleito por gente de várias partes do mundo, né? Então, houve uma evolução e alguns eclesiásticos foram nomeados como titulares dos tituli das paróquias de Roma, né? São chamados cardeais presbíteros. Outros foram nomeados como titulares daquelas igrejas chamadas diaconias, cardeais diáconos. E outros recebiam o título daquelas igrejas suburbicárias, das dioceses de Roma. O bispo da diocese de Ostia era quem, eleito o presbítero que ia ser bispo de Roma, ordenava bispo o Papa eleito, né? Então, a diocese de Ostia tem um papel muito importante, por isso o cardeal decano, que é o cardeal principal do colégio cardinalício, ele é sempre bispo de Ostia, recebe esse título, ele não é o bispo juridicamente responsável pela diocese. Cidadezinha ao lado de Roma. Cidadezinha ao lado de Roma. Não é o bispo juridicamente responsável pela diocese, mas ele tem uma ligação com aquela diocese suburbicária, espiritual e, vamos dizer assim, histórica. Assim, os cardeais presbíteros, que são aqueles que ficam nas dioceses, como o Dom Sérgio, como o Dom Odilo, como o Dom Orani, eles recebem um título de uma igreja em Roma, que são as paróquias. E os cardeais que trabalham na Cúria Romana recebem normalmente uma diaconia em Roma. Então, os cardeais que trabalham com o Papa em Roma, como Dom João Braz de Avis, ele é cardeal diácono, porque foi nomeado prefeito da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica, e lá em Roma foi feito cardeal, recebeu uma diaconia. A diferença hoje é pouco significativa, não tem. Né? É de precedência nas cerimônias e tal, mas os cardeais eleitores no conclave... Isto é a precedência na cerimônia, quer dizer, o lugar onde senta, se ficam mais perto do Papa, exatamente, à frente, atrás, do lado. Em algumas cerimônias litúrgicas, os cardeais diáconos servem como diáconos do Papa, né? Isso se dá na Semana Santa, praticamente ficou reduzido a isso, né? Mas o papel deles na eleição do Papa não tem distinção nenhuma, todos eles têm voto, né? Todos eles têm voto, voz ativa e passiva, né? Então, há uma figura que não corresponde a essas três categorias. Vamos dizer, eles são normalmente cardeais bispos, que são os patriarcas das igrejas orientais, que não recebem nenhum título, nem uma diaconia, nem uma diocese suburbicária. Eles são diáconos, quando são criados diáconos, são criados cardeais,
são cardeais com título do próprio patriarcado. E agora eu já faço uma outra pergunta para o senhor, que muita gente estranha também este termo. Eles são criados cardeais, sim, porque poderia ser instituídos, eleitos, feitos, mas a igreja usa bastante o termo, sim, criado. Por quê? É uma pergunta curiosa também, muitas vezes me perguntam isso. É para distinguir do termo ordenado. A ordenação, ela diz respeito, no caso, a um ato sacramental. Os diáconos são uma função criada pelo Papa em cima de uma realidade sacramental, né? Então, é uma função jurídica criada pelo Papa, é só por isso. E poderia se usar instituído, mas a tradição consagrou esse nome criados. Muito bem. Eu agora quero tratar de algumas outras curiosidades com o senhor. Por exemplo, eu me lembro em João Paulo II que eu ouvi pela primeira vez no anúncio de um consistório para a criação de cardeais, João Paulo II anunciar que seria criado um cardeal in pectore. Sim. Que quer dizer no peito. Sim. Por quê? E o que isso significa? O Papa pode criar os cardeais e publicar imediatamente, mas quando há sacerdotes ou bispos que sofrem por alguma razão perseguição no seu país de origem, ou que por alguma razão o Papa queira guardar em segredo, ele guarda no seu coração. Então, ele anuncia, criei 3 cardeais in pectore, por exemplo, né? Significa que esses homens, esses eclesiásticos vão ter os direitos e prerrogativas dos cardeais só quando for publicado o nome deles. Mas conta a criação cardinalícia deles a partir do dia em que foi anunciada. E eles ficam sabendo? Eles em si sabem? Só o Papa. Só o Papa sabe deles. Normalmente, João Paulo II comunicava ao interessado, mas como havia situações delicadas, como por exemplo na China, né? Eu me lembro justamente deste caso, de um in pectore na China. O Papa reservava até que houvesse segurança bastante para ser anunciado, para ser publicada a criação, né? Que já tinha sido feita junto com os demais cardeais. Naquele consistório ele era criado, mas passava a ter efeito a partir do dia da publicação do nome. É uma delicadeza que o pontífice tem para escolher uma pessoa que pode sofrer por causa dessa nomeação. E é também um desejo, uma vontade de fazê-lo em público, mas não pode. Exatamente. Então faz e guarda no coração, não é isso? E para o Papa é muito importante isso, porque ele sabe que está escolhendo naquela igreja, naquela situação particular, alguém seu. Muito bonito isso. Também, agora, outras curiosidades. Agora Francisco nomeou um bispo emérito, isto quer dizer, com mais de 75 anos, 2 arcebispos também com mais de 75 anos, e um padre. Sim. E os nomeou por razões pastorais, por reconhecimento de serviços prestados à frente da igreja. Eu sei que isso já explica, mas o senhor pode comentar um pouco mais para a gente? O Papa pode nomear os cardeais, que seriam os cardeais eleitores, que compõem aquele número de, no máximo, 120. É evidente que o Papa pode extrapolar, ele pode eleger mais, mas é uma derroga à norma que foi estabelecida por Paulo VI já, que João Paulo II manteve, Bento XVI também, e o Papa Francisco até agora também manteve. Dentre os cardeais não eleitores, ou seja, aqueles que são eleitos com mais de 80 anos, podem ser bispos, sacerdotes, normalmente sacerdotes, bispos ou padres, né? Que por algum mérito especial, e no caso o mérito desse padre albanês, é o sofrimento na prisão por uma perseguição religiosa violenta que houve na Albânia. E esse padre, na época da Albânia comunista, né, um regime tremendo, e esse padre sofreu muito tempo a prisão. Então o Papa dá um sinal de reconhecimento à vida de santidade, de fidelidade, exatamente, de exemplo. Sem dar com isso nenhum poder a mais, digamos assim. Uhum. Ele pode usar todas as insígnias de um cardeal, que são iguais às dos bispos, a diferença da cor da roupa, né? Ele pode celebrar de modo como os bispos, presidir celebrações com os bispos, inclusive, mas o que interessa aqui é o reconhecimento do grande mérito de evangelizador, de homem que sofreu pela igreja, de homem que deu a vida pela igreja, né? E o primeiro caso que eu vi destes, quando o Papa nomeou um padre, e também aquilo para mim foi algo extremamente novo, foi João Paulo II quando nomeou o padre Roberto Tucci, da Rádio Vaticano, no comecinho do ano 2000,
que era o organizador de suas viagens, já tinha passado inclusive dos 80 anos, Exatamente. se não me engano, não é? O senhor também o conheceu certamente. Conheci, sim. Muito bem. Olha E só. Padre Roberto Tucci, como bom jesuíta, nunca quis ser ordenado bispo. A norma depois de João 23 é que os cardeais que fossem sacerdotes deveriam ser ordenados bispos. Os que são criados cardeais com mais de 80 anos, não necessariamente. Podem, mas não necessariamente. Muito bem. A gente está falando, né? E eu prometi também no começo do programa que nós falaríamos do novo cardeal brasileiro, nomeado por Francisco, Dom Sérgio da Rocha. Quando Francisco, no dia 9 de outubro, anunciou que Dom Sérgio da Rocha seria um dos novos cardeais, Dom Sérgio estava numa região carente, aqui no Distrito Federal, e tão logo nós soubemos disto, toda a equipe da Canção Nova aqui em Brasília, foi até onde estava Dom Sérgio. Nós o encontramos e ali as suas primeiras palavras você vai agora acompanhar naquele dia da sua nomeação. Para mim foi uma grande surpresa, porque embora houvesse algum comentário a respeito, não imaginava que pudesse acontecer essa nomeação. E eu estou recebendo essa notícia justamente numa visita missionária, uma visita pastoral missionária, que no meio do nosso povo, nessa comunidade dedicada a Nossa Senhora Rainha dos Anjos. Então eu tenho que agradecer muito ao Papa Francisco por esse gesto de bondade, de misericórdia. Posso dizer que é um dos gestos do ano da misericórdia. É claro que é sempre misericórdia de Deus. Mas eu agradeço muitíssimo, primeiramente, essa bondade do Papa, mas, acima de tudo, agradeço também pelo reconhecimento da Igreja no Brasil, da própria CNBB, uma vez que eu creio que, ao nomear um cardeal brasileiro, o Papa está também valorizando e contando com a Igreja no Brasil, contando com os bispos do Brasil, contando com a CNBB, contando com o nosso povo, com a nossa Igreja. Dom Aparecido, o senhor também de imediato chegou onde estava Dom Sérgio naquele dia, nós nos encontramos lá, estava também Dom Marconi, e foi um dia muito particular e a gente percebeu que foi um sinal muito bonito de Deus e de carinho com Dom Sérgio, porque ele estava no meio das pessoas que Francisco também tem uma predileção muito grande, né? Sim. O Dom Sérgio ficou sabendo de um modo muito curioso. Dom Valdir telefonou às 7 da manhã a Dom Marconi, dizendo, olha, ouvi a notícia por um padre que estava em Goiânia de que o Dom Sérgio foi escolhido para ser cardeal. E o Dom Marconi passou o telefone ao Dom Sérgio se comoveu muito, né? E nós estávamos em visita pastoral nessa paróquia do Recanto das Emas, paróquia São José Operário, e Dom Sérgio ia para, naquele momento, ele tinha previsto uma visita a um lugar onde tinham sido derrubados os barracos de uma ocupação de terreno lá. E nós o acompanhamos, nós fomos com o Dom Sérgio até lá, ele viu famílias que tiveram seus lares, seus barracos completamente destruídos, suas plantações, os chiqueiros com seus animais foram completamente devastados e estavam ali, levantaram ali uma tenda, estavam ali e Dom Sérgio chegou no meio daquelas famílias que eram mais de 20 e ali esteve alguns momentos com eles, rezou com eles, nós inclusive registramos tudo isso. Foi um momento muito intenso porque o Dom Sérgio foi colhido pela notícia exatamente quando ele estava estar pertinho das pessoas que o Papa mais ama, das pessoas que Cristo ama, que são os mais pobres, os deserdados da sociedade, de pessoas que tinham sido já algumas socorridas, mas havia um certo número de famílias que estavam sob uma tenda, debaixo da chuva, com crianças ao relento, né? E Dom Sérgio fez questão de interromper outras atividades da visita pastoral para ir lá visitar essas famílias, para dizer que a igreja estava com eles e depois também iria tomar as providências cabíveis como pastor da igreja de Brasília. E essa comoção que tomou conta de nós, todos nós estávamos muito felizes e emocionados, né? Dá para ver pelo modo como o Dom Sérgio falava ali. Não, inclusive a gente tem um registro também com o Dom Marconi. Sim. Ele também extremamente feliz e emocionado. Ele fala também como foi esse momento do recebimento da notícia. Conta um pouco desse episódio que o senhor narrou. Vamos ouvir Dom Marconi. A notícia mesmo veio de Dom Valdir. E ele disse, Marconi, você já viu? Eu disse, não vi ainda. Dom Sérgio está cardeal. Então eu já saí correndo, muito alegre, e gritando, Dom Sérgio, uma notícia alegre. E ele disse, o que houve? Eu falei, sua bênção, eminência. E ele disse, deixe de brincadeira. Ele também não sabia. E quando eu disse, não, é verdade, isso aqui, Dom Valdir está no telefone.
quer falar com o senhor. E Dom Valdir transmitiu a ele, inclusive dando o nome dos outros cardeais, aí ele caiu a ficha. Eu vi que ele notou de fato que a coisa era verdadeira. O semblante de Dom Sérgio era um semblante sereno e ao mesmo tempo de confiança em Deus, mas eu senti o peso. Ele sabe de fato o que é ser um cardeal da igreja. O cardinalato não é um mero título, é serviço. Dom Sérgio tem muita consciência disso. Aquilo que ele já vivia no dia a dia, agora a igreja, pela boca do Santo Padre, proclama de forma oficial. Um homem que derrama sua vida pela igreja, que dá seu sangue pela igreja, por isso os cardeais se vestem de vermelho. Um homem que é cheio do Espírito Santo e que transmite com simplicidade, humildade, mas firmeza, a fé, a doutrina, o amor de Jesus em toda a nossa arquidiocese. Eminência, para as pessoas leigas que não têm muita familiaridade com a igreja, quando alguém chama na igreja alguém de eminência, é o pronome de tratamento para cardeal. Por isso que foi a sigla que Dom Sérgio na hora não brinque. Eminência quer dizer cardeal. Sim. Eminência é usado porque os cardeais, vamos dizer, segundo os usos do cerimonial combinado do Vaticano com os Estados, os cardeais são considerados da família do Papa. Como o Papa, a função do Papa como chefe de Estado é análoga a de um monarca, os cardeais são considerados príncipes e recebem esse título de eminência, quer dizer, personalidade alta, né? Hoje o Papa dá pouca importância, os cardeais também dão pouca importância a esse título, mas faz parte dos usos e costumes da Igreja e das autoridades usar o título eminência, o eminentíssimo senhor, para os cardeais, assim como se usa para os bispos excelência. Aqui no Brasil nós dizemos dom e ponto. O senhor. Eu quero aqui, até nesse momento, fazer uma saudação à Diocese de São Carlos, da qual Dom Sérgio é proveniente, é de lá, foi padre lá. Também aqui quero saudar toda a Arquidiocese de Fortaleza, para onde ele foi nomeado bispo auxiliar por João Paulo II. Exatamente. E depois, quando foi transferido para arcebispo de Teresina, no Piauí, que o povo também o ama muito, por Fortaleza, por Teresina, por onde passou. Então, agora cumprimentando também essas dioceses, essas grandes arquidioceses brasileiras e esse povo todo que conheceu Dom Sérgio da Rocha. Também um cumprimento agora a Dom Sérgio, nós vamos ouvir do arcebispo emérito de Brasília e cardeal de Brasília. Brasília que agora tem o seu terceiro cardeal, porque primeiro nós tivemos Dom José Freire Falcão, que governou essa igreja por anos. Depois veio Dom João Braz de Avis, que saiu daqui, foi para o Vaticano, se tornou cardeal. E agora Dom Sérgio da Rocha. O cumprimento e o que diz Dom Falcão sobre esta nomeação de Dom Sérgio da Rocha? No meu tempo, né, por causa dos encargos que eu recebi em Roma, eu tive a oportunidade de encontrarmos inúmeras vezes, almoçar, às vezes jantar, e em outras ocasiões com o Papa reinante naquele tempo, que era João Paulo II, né, que foi um grande Papa. Eu acredito que o mesmo vai dar-se com o Dom Sérgio, né? Esse contato agora mais frequente com o Papa, enquanto ele participa das reuniões em Roma, sempre tem um momento em que todos se encontram com o Papa, participam daquelas reuniões, né? Ele não só vai ouvir, mas também dar a sua opinião e ajudar também os irmãos, né, no pastoreio de toda a igreja. Olha, Dom Falcão tem 90 anos e ainda tão forte, tão vigoroso. Sim. É importante, Dom Aparecido, que o arcebispo de uma capital de um país seja cardeal, e por quê? Bom, o Papa Francisco tem mudado muito isso também, né? Ele escolheu, em alguns casos, o bispo de uma diocese pequena e não o arcebispo da arquidiocese da capital, né? Então já houve casos assim, porque ele quer que no colégio cardinalício estejam representadas todas as categorias de pessoas, de igrejas, não só as grandes e importantes cidades, mas também as pequenas, de pequenos países com pouco número de cristãos, né? Agora, é muito importante para uma cidade como Brasília ter o seu arcebispo feito cardeal, porque isso dá um reconhecimento da importância da igreja nesse local, na capital do país. Aqui em Brasília, nós temos os lugares onde se decidem os destinos da nação, e temos aqui também os lugares onde se decidem muitas coisas da igreja, a Conferência Episcopal, da qual Dom Sérgio é presidente.
Então nós podemos pensar que o Papa, quando escolheu Dom Sérgio, pensou nele como arcebispo da capital do país, da igreja da capital do país, como presidente da Conferência Episcopal, pensou no Brasil, né? É muito importante porque o título de cardeal, embora não acrescente nada na jurisdição do arcebispo, dá um prestígio à igreja e mostra que o Papa toma em consideração os conselhos desse homem, né? A gente gosta de dizer que quando alguém é escolhido para uma nova missão, o Espírito Santo é derramado em mais abundância sobre essa pessoa. Como se trata da cabeça, do princípio visível de unidade da Igreja de Brasília, nós podemos dizer que a unção do Espírito Santo, essa nova efusão do Espírito Santo é derramada sobre a cabeça e se espalha pelo corpo. A Igreja de Brasília tem do ponto de vista da Igreja, uma importância missionária muito grande. Nós agora, se éramos já uma igreja em saída, como gosta de dizer o Papa, agora com maior razão, pela insistência do Dom Sérgio e pela função que ele tem, nós temos um compromisso maior ainda com a missão da igreja, né? Domingo, melhor, sábado, 8 da manhã, o consistório da criação dos novos cardeais, com este nosso cardeal brasileiro, Dom Sérgio da Rocha. No domingo, às 7 da manhã, missa de encerramento do Ano Santo e também os novos cardeais nessa primeira missa com o Papa. Já são compromissos nossos, você e a Canção Nova, aqui na TV ou pela rede Canção Nova de rádio, qualquer emissora no país. Nós vamos agora ao nosso próximo intervalo e na volta vamos conhecer um pouco mais do novo cardeal brasileiro aqui. Até já!